Olá, pessoal do oitavo ano, estamos aqui para mais uma aula. Vamos começar o PET 3 aqui com uma aula sobre sistema digestório. Eu vou falar nessa aula de hoje a respeito de como que a gente processa os alimentos que a gente ingere ao longo do nosso sistema digestório para que eles possam gerar os nutrientes que a gente precisa para sobreviver. Nós temos que entender que quando a gente come, por exemplo, eu vou escolher uma coisa aleatória, um bombom de chocolate. Quando a gente come chocolate, a gente está ingerindo uma grande quantidade ali de gorduras, de açúcares, mas até que esses açúcares e essa gordura cheguem às nossas células e seja de fato, assimilado por nosso organismo, tem todo um processo que vai se iniciar a partir do momento que a gente vai fazer a ingestão desse alimento. Então, a gente vai acompanhar todo esse processo ao longo do nosso sistema digestório e compreender por que ele acontece, como que ele acontece em cada parte, em cada uma das suas estruturas. Para isso, eu vou usar imagens, como eu já tenho feito antes nas outras aulas, para ficar mais fácil vocês visualizarem, entenderem de que parte do corpo eu estou falando. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, sistema digestório. Vem comigo. O nosso sistema digestório é uma estrutura composta por vários órgãos e várias estruturas anexas que compreende a parte do nosso organismo responsável por digerir e absorver os nutrientes que a gente precisa para sobreviver. Se a gente olhar bem essa imagem do sistema digestório, a gente vê que é uma estrutura linear. O alimento vai entrar pela boca e vai ser eliminado pelo ânus. Então, a gente engole o alimento, ele vai passar por todo o processo de digestão e absorção dos nutrientes e o bolo fecal vai ser eliminado, iniciando pelo processo de mastigação, que a gente geralmente não considera tão importante aqui para a nossa digestão, mas ele é fundamental, porque esse é o momento em que a gente vai colocar o alimento na boca, perceber o seu sabor, perceber a sua textura e mastigá-lo ali, misturando ele com a saliva e triturando ele de forma que ele possa passar pelo nosso sistema digestório sem feri-lo. Então, se a gente olhar a anatomia da boca, a gente vai ver que a língua é uma estrutura muscular enorme e as glândulas salivares também são, uma vez que são fundamentais aqui para que a gente consiga deglutir o alimento. Então, a mastigação, a boca, ela vai garantir que a gente triture o alimento, misture o alimento com a saliva e separe coisas que não são alimentos antes da gente engolir. Então, a gente mastigou, por um tempo ali, a gente consegue deglutir e engolir esse alimento. Se a gente mastigar mal, a gente acaba por engasgar. Ou a gente também tem o processo de colocar na boca um alimento e sentir ânsia de vômito ou simplesmente não conseguir engolir, por exemplo, um pedaço de papel, um pedaço de plástico, que a gente não vai deglutir por questão de segurança. Então, olhando aqui o caminho que o alimento faz após a boca, a gente vê que a faringe é um caminho comum para o alimento e para o ar que vem ali através das nossas narinas. Então, quando a gente respira, o ar passa no fundo da nossa garganta, ali nessa estrutura que é a faringe. E o alimento faz esse mesmo caminho. Só que aí a gente tem uma parte específica do nosso sistema aqui que vai garantir que o alimento não desça para o pulmão seguindo o caminho que o ar faria. E essa é a epiglote, então essa estruturazinha que vai fazer uma espécie de tampa na hora que o alimento desce, pela nossa garganta, passando essa região da faringe, e aí ele isola, e vai para o esôfago, que é parte do nosso sistema digestório. O ar não vai para o esôfago, o ar vai para a traqueia e vai chegar aos pulmões depois. O esôfago, que é parte do sistema digestório, vai ser essa estrutura muscular aí que empurra o alimento, mesmo que a gente esteja de cabeça para baixo, a gente consegue engolir, se a gente engolir devagarzinho, tomar água devagarzinho, porque o esôfago vai empurrar realmente o alimento e o alimento chega ao estômago, dessa maneira aí não muito bonita, porque está mastigado, está misturado a saliva. No estômago, o alimento vai ter uma parte de digestão mecânica também, assim como acontece na boca, com a mastigação, que o estômago vai amassar, esmagar esse alimento durante um bom tempo ali e garantir que esse alimento se transforme em uma pasta, uma substância mais próxima de líquido do que de sólido. Isso porque o resto do nosso intestino precisa ter o máximo possível de contato com as partículas desse alimento para que a digestão e absorção de nutrientes seja feita com eficiência. No estômago, o alimento vai ter contato com ácido clorídrico, que ativa uma enzima chamada peptidase. A peptidase digere as proteínas e à medida que o alimento vai se transformando em um bolo mais líquido, ele vai sendo levado adiante, passado para a estrutura seguinte, que é o iniciozinho ali do nosso intestino delgado. Chama delgado porque é um intestino fininho, essa tripazinha fininha aí que compõe ele.
No intestino delgado, na parte inicial, a gente tem o duodeno. O duodeno é fundamental ali para o processo digestivo, porque ele é o local onde as substâncias do pâncreas, né, produzidas ali pelo pâncreas, e as substâncias produzidas pelo fígado, que tem função digestiva, vão ser liberadas no intestino e ter contato ali com todos os nutrientes que a gente ingeriu para digeri-los até que aquelas moléculas ali possam ser absorvidas por nossa corrente sanguínea. Então tem que ficar bem pequenininho. Então aquele pedaço de carne que você come, né, mastiga, seu estômago digere, ele até fazer com que fique líquido, ainda precisa ser digerido até se transformar em um aminoácido que o seu organismo pode, enfim, absorver. E para que isso aconteça, ele tem que ter contato com o suco pancreático e tem que ter contato também com as demais substâncias produzidas ali no intestino delgado, e as gorduras têm que ter contato com a bile, que é produzida lá pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. É liberada na hora que o alimento chega nessa parte específica aí do intestino delgado, que é o duodeno. Ainda como parte do intestino delgado, nós temos essa porção intermediária, e o ilho seria a porção final do intestino delgado. No jejum e no ilho, a gente não tem essas ligações de pâncreas e de vesícula biliar, mas são áreas importantes para a digestão e para a absorção dos alimentos ali ao longo do intestino delgado. Finalizado o intestino delgado, o alimento vai seguir o caminho aqui para o intestino grosso. O intestino grosso, por sua vez, é essa porção final do nosso intestino, né, grossa aí, né, como o próprio nome diz, e ela está relacionada com a reabsorção de água que a gente ingere ao longo da digestão e também junto ao alimento, e também com a formação, né, das fezes na consistência que a gente conhece. Verminoses e outras situações, como intoxicação alimentar, podem fazer com que o intestino grosso funcione mal, no sentido de uma tentativa de eliminar o mais rápido possível o que está fazendo mal para o organismo, e nisso a gente não reabsorve água, o que culmina no que a gente conhece por diarreia, que pode levar à desidratação, pode levar o indivíduo até à morte, e tem, né, uma relação muito importante ali com exatamente a função do intestino grosso, que é a reabsorção de água. Então, nós engolimos litros e litros de água só com a saliva que a gente utiliza na nossa alimentação, além da água que a gente ingere no nosso cotidiano. Essa água precisa ser reabsorvida ao longo do intestino, e o intestino grosso é o principal órgão envolvido nessa parte. Revisando todo esse processo que a gente viu até agora, relativo à nossa digestão, ao percurso do alimento no nosso sistema digestório, nós começamos com a mastigação na boca, deglutição via esôfago, o estômago faz a digestão mecânica também de proteínas e envia o alimento para o intestino delgado, que posteriormente repassa o alimento ao intestino grosso e ele é eliminado pelo ânus. Na boca nós temos, além dos dentes, a língua, né, que é uma estrutura muscular, e as glândulas salivares, que são envolvidas no processo de mastigação, de trituração do alimento e, claro, também de percepção do sabor, de textura do alimento. Após a nossa boca, o alimento vai passar pela faringe, que é esse tubo, né, no fundo da garganta, que ali passa tanto ar quanto alimento. Mas quando o ar está passando, quando a gente está respirando, a gente não está engolindo, e vice-versa. E aí, quando a gente engole, a epiglote fecha para impedir o alimento de descer, né, até os pulmões, e o alimento passa para o esôfago, que vai fazer a função de empurrá-lo até o estômago. No estômago, a gente vai ter a mistura do alimento com ácido clorídrico, que ativa a peptidase, que é a enzima responsável por iniciar a digestão de proteínas. E o estômago faz o processo de digestão mecânica também, macerando o alimento que não foi mastigado o suficiente. A partir do estômago, o alimento vai para essa porção inicial do intestino delgado, que é o duodeno, e após o duodeno, a gente tem jejúnio e ilho, que são as porções finais do intestino delgado. Mas a gente ressalta muito a importância do duodeno, porque é nele que acontece a mistura das enzimas que são provenientes do pâncreas e também com a parte da bilis, que é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Essas substâncias vão fazer com que o restante, né, do alimento ainda não digerido inicie a digestão. Então, óleos, açúcares e proteínas que ainda não foram digeridas vão ser digeridas a partir desse momento para que o organismo possa absorver.
E aí o jejum e o ilho fazem essa função de absorver esses nutrientes e, né, garantir que esse alimento seja completamente aproveitado, ou quase completamente aproveitado. A partir do intestino delgado, o alimento já chega numa consistência mais pastosa no intestino grosso, onde vai ocorrer a reabsorção de água desse alimento e a formação do bolo fecal, das fezes, como a gente conhece. Um bolo fecal vai ser encaminhado até o finalzinho ali do intestino grosso, que é a região do reto, onde as fezes vão ser realmente formadas e eliminadas pelo ânus. Então lembre-se, pessoal, mastiguem bem os alimentos. Se tiverem qualquer dúvida, é só chamar nos comentários do vídeo ou no nosso grupo do WhatsApp. E até a próxima aula.